Um bom dia a todos, graças e paz. Eu sou Luiz Antônio Quintão. Gostaria de trazer para vocês aqui um pouco da aula de história da igreja, história eclesiástica. E é importante estudarmos a história porque o cristianismo é uma religião que tem uma base histórica. E a história é muito importante também para a gente saber de onde nós viemos, onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então é importante, de suma importância para o cristão entender a história da sua religião, a história que teve base, a sua fé. Então é muito importante. Então a gente vai estar falando um pouco. Eu gostaria de convidar você para que abra sua Bíblia em Gálatas 4:4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos. De forma muito simples, nós poderíamos interpretar que no tempo de Deus, tempo estabelecido por Deus, quando bateu lá no relógio de Deus, e então Deus preparou tudo, mesmo humanamente falando, Deus já havia preparado tudo antes mesmo, de antemão, para que a salvação viesse, para que o Deus Filho, o Deus que se fez carne, viesse, nascido de mulher, da Virgem Maria, nascido sobre a lei, para cumprir os propósitos da salvação da humanidade. Existem outros fatores que alguns historiadores colocam: o fator judaico, sobre os judeus naquela região, chamado de Fértil Crescente, conhecido também como Palestina. Então isso também Deus preparou através dos judeus também, para que isso acontecesse, através também dos romanos, através dos gregos. Os judeus, pelo fato de Deus preparar um povo separado, exclusivo, um povo que recebeu a lei de Deus, um povo que tinha uma ética, que tinha uma moral, diferente dos outros povos que eram pagãos, que viviam de qualquer maneira, que adoravam vários deuses, falsos deuses. E Deus então prepara tudo isso aí, esse povo judaico, um povo que foi espalhado por todo o mundo, mas um povo que falava de um único Deus, o monoteísmo. E então esse povo foi usado por Deus para preparar os demais povos para a vinda do Messias. Esse povo também falava que viria o Messias. Eles acreditavam no Messias, no ungido de Deus, no Salvador, que viria. Então a população estava sendo preparada através também dos judeus. Através do Império Romano, dominava o mundo na época em que Cristo nasceu. Então a extensão do Império Romano era muito grande, e existia no Império Romano uma única lei. E a gente vê o Paulo, ele pegando aí uma deixa, uma carona, falando que nós, toda a raça humana está debaixo de uma única lei, que é a lei do pecado. E também o Império Romano, sobre a estrutura que existia naquele império, a Pax Romana. O Império Romano dominava, haviam soldados nas divisas, onde eles tinham segurança, liberdade para poder transitar, os pregadores na época. Havia estradas, muitas estradas, de forma engenhosa, construída, que duram até hoje. Então isso facilitou também. A língua que era falada na época era o latim. Também isso facilitou. Mais para frente a gente vê a tradução da Bíblia do grego para o latim, de São Jerônimo. E também outro fator, além dos romanos, era o fator grego, um fator muito importante, que era a língua falada em todo o mundo na época, que era o grego. A helenização, a cultura grega, que Alexandre o Grande conseguiu implantar, coisa que outros não conseguiram, mas Alexandre. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, no grego.
E o Antigo Testamento do hebraico foi traduzido, a Septuaginta, né, do hebraico para o grego. Então isso foi um fator muito importante também, que foi a helenização, a cultura grega, o pensamento filosófico, né, dos muitos filósofos. Eles tinham um pensamento seguinte, que acreditar nos deuses era coisa fútil, que os deuses eram invenção de homens. E eles buscavam resposta, né, na filosofia, e eles encontraram isso no cristianismo. E muitos pais da igreja eram filósofos, né, porque a filosofia grega estava implantada, incutida na mente deles. Então o cristianismo trouxe a resposta para aquilo que eles procuravam, que eles não achavam em outras religiões, em outras culturas, e eles encontraram a resposta no cristianismo. Então foram fatores que contribuíram para o crescimento, para a propagação, né, do Evangelho e antes, né, da vinda, então, do Messias, coisa que aconteceu no tempo certo. Por isso que a disseminação, né, do cristianismo, a implantação do cristianismo, ele teve esse impacto na época, que talvez se fosse em outra época não teria tanto como foi naqueles tempos. Então o tempo de Deus, o tempo escolhido por Deus, devido a todos esses fatores, né, teria talvez mais fatores, mas esses são os principais fatores. Então fica aí a primeira aula, primeiro compartilhamento com vocês. Se você gostou, né, deixa o seu like, né, e vai ter próxima, vou ver se eu faço, né, uma vez por semana, alguns vídeos sobre a aula. Seriam muitas, né, talvez aí umas 10, né, vamos ver aí, de forma assim bem resumida. Obrigado por sua atenção, tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e que você possa realmente confiar e descansar nesse Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos comprou através do seu sangue. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória.